Olá, seja bem-vindo ao programa Em Foco, o seu, o meu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca do saber. Hoje nós conversamos com a professora Luciana Otutumi, que é professora do mestrado em Ciência Animal aqui da Unipar. Professora, seja muito bem-vindo a esse espaço, para a gente trocar algumas ideias. Eu estou bem curioso para saber o assunto da nossa conversa. Me informaram por aí que o programa de mestrado em Ciência Animal participou do FACTA. O que seria o FACTA, professora? A FACTA é a Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícola. Ela promove eventos somente na área de avicultura, né? E também tem algumas publicações na área. Então, todos os livros produzidos pela FACTA são especificamente da área de avicultura. E a participação do mestrado em Ciência Animal da Unipar na FACTA foi essa conferência que ela apresentou? Foi um texto, um trabalho? Qual foi a participação? Na realidade, para todos que trabalham na área de avicultura, esse é um dos maiores eventos. Isso a nível nacional? A nível nacional e internacional. Internacional também. Ele é considerado internacional. E dentro desse evento, a gente mandou 3 trabalhos, né? Então, cada participante obrigatoriamente teria que apresentar um trabalho. Então, eu apresentei um trabalho e mais meus 2 orientados do mestrado também apresentaram. Qual foi a temática do trabalho de vocês, professor? Então, os dois alunos do mestrado, um deles tem um projeto na área de controle de qualidade em abate, né, de frango de corte, e o outro aluno trabalhou especificamente com um produto que ainda é novo no mercado, que é considerado um mineral orgânico, né, para melhorar a parte do desempenho dos animais. Mas é utilizado, a gente avaliou especificamente na FACTA, a gente apresentou um trabalho de desempenho, né? Comparando a utilização então desse mineral orgânico com uma fonte inorgânica. Mas no projeto em si a gente vai trabalhar também, avaliar também, né, a parte de carcaça, né? Já foi feita a parte de rendimento de carcaça. Vamos avaliar como que está a fixação do cobre a nível de fígado e peito. Eliminado na cama, né? E com isso a gente conseguiria reduzir o impacto ambiental. E a gente está ainda numa fase ainda de avaliação da parte morfométrica, estamos fazendo especificamente aqui na Unipar, avaliando a parte de morfometria do intestino relacionado com a inclusão então desse mineral orgânico. Houve nessa conferência da FACTA alguém que apresentou um trabalho semelhante ou similar a vocês? Em relação à parte do abate, teve vários trabalhos semelhantes, né? Esse nosso, especificamente de mineral orgânico, com essa fonte, não tinha, era único. É uma novidade. É uma novidade, até para nós que estamos agora, vai fazer parte do projeto de pesquisa desse aluno, estamos tendo dificuldade de encontrar material assim, de revisão de literatura ou mesmo trabalhos semelhantes em frangos, né? Em suínos já tem um pouco de trabalho com a utilização de um produto semelhante a esse, né? Ou igual a esse, mas em aves ainda é muito pouco. Então é um dos trabalhos pioneiros com cobre orgânico. Me desculpe a minha ignorância, mas uma pesquisa de mestrado, por exemplo, quando se falta essa literatura, porque é uma novidade a pesquisa, né? Como é que faz para dar continuidade à pesquisa? Então, dentro da pesquisa, o que a gente normalmente trabalha? Mestrado, muitas vezes você acaba trabalhando você tem vários trabalhos semelhantes, né? E já no doutorado seria uma coisa mais inédita. Então, para o doutorado, até é interessante que seja uma coisa inédita. Sim, mesmo que não tenha muita literatura, a gente acaba tendo que utilizar de outras espécies animais para conseguir embasar a importância da utilização daquele produto. Faz uma espécie de comparação com o que foi feito com outras espécies para tentar teorizar esse processo. Isso. Mas assim, é sempre interessante você estar introduzindo um novo produto. Então, qualquer pesquisa que se teve, né, quando iniciou, é bem provável que ela não tinha nenhuma literatura, mas ela se baseou em produtos semelhantes, né, que foram utilizados para justificar, então, a realização daquela pesquisa. Como é que foram as reações dessa apresentação de trabalho do mestrado na FACTA? Houve depois uma conversa, uma averiguação? Então, na realidade, o trabalho em si, ele tinha 2 formas de apresentação. Ou era oral, ou era na forma de banner.
O nosso foi selecionado para forma de banner. Uhum. E aí, então, aquelas pessoas que tinham alguma dúvida ou queriam saber mais informações sobre o trabalho, tiravam então essas dúvidas perguntando sobre a pesquisa em si. Uhum. Então, especificamente sobre esse trabalho, teve algumas pessoas que se interessaram em conhecer um pouco mais sobre o produto que estava sendo testado. Essa conferência foi realizada onde, professora? Foi realizada em Campinas, São Paulo. Uhum. E participação de mais ou menos quantas pessoas estavam, pesquisadores? Então, a grande oportunidade de participar desse evento é principalmente você ter o contato com várias pessoas que trabalham na área, né, de avicultura. Então, mais ou menos, eu acredito que devia ter umas 1.000 pessoas. 1.000 pessoas? Puxa, um público interessante, hein? É interessante. Eu não sabia que tinha tanta gente que se interessar por pesquisar avicultura, assim. Tem muita gente e até foi uma forma da gente fazer um contato com vários pesquisadores de diferentes instituições de ensino. Uhum. Professor, por exemplo, quem está em casa agora nos assistindo e de repente, como eu, não entende nada de avicultura, não sabe, a não ser que come o franguinho na panela, como diz a música, etc, né? Aí de repente pergunta assim, peraí, mas essa pesquisa vai me ajudar o que aqui em casa, na hora do teu alimento na minha mesa? Praticamente, as questões práticas da pesquisa que foi apresentada, ela trazem quais benefícios para a gente? De uma maneira geral, as Geral. pesquisas... vou falar especificamente do outro trabalho que a gente fez e está fazendo, né? Tem relação com a parte de controle higiênico sanitário no abate. E aí a gente vai estar avaliando diferentes pontos do abate de frango de corte, alguns pontos críticos em relação à presença de contágio de micro-organismo acima do que é aceitável, ou detecção de algum micro-organismo que não deveria estar, mas que está lá. É uma forma até de importância para a segurança alimentar, né? Então, evitar que... Ou você conseguir fazer algum manejo diferenciado ali durante o abate, uma rotina de higienização diferente, para conseguir, então, reduzir essa carga microbiana que possa ou não estar alta. A gente não está ainda com os resultados, não avaliamos ainda se esse valor está acima do que é aceitável. Então, a gente está em fase de colheita de amostra. Mas, em termos de segurança alimentar, seria extremamente importante, né? Avaliar isso aí. Agora, em relação ao projeto do cobre orgânico que a gente está trabalhando, eu acredito que isso seja importante para, talvez, reduzir custos, né? Reduzir impacto ambiental, então você está contribuindo para o meio ambiente. E se o animal, de alguma forma, tem um melhor desempenho com a utilização desse produto, você tem, às vezes, um animal que está ganhando mais peso, mas consumindo menos, né? Então, você tem uma redução ali de custos, até mesmo para o consumidor. Então, basicamente, as duas vertentes para a gente que vai consumir é a qualidade do produto e o custo do produto também. E custo. Interessante. Ó. A gente pensa, às vezes, que pesquisa é apenas teoria, mas mostra para a gente que muita coisa prática acontece conosco. Né? Nós vamos para um intervalo, professor, voltamos já conversando um pouquinho sobre o congresso, sobre a conferência e também sobre o programa de mestrado em ciência animal. Professora, você tem 2 orientandos que foram contigo para a conferência, participaram, levaram o resultado de pesquisas e me parece que a orientadora é uma espécie de mãezona, né, que vai orientando, vai guiando, mostrando os caminhos. Como é que você pode dizer para a gente a reação dos teus orientandos na conferência? Foram 2 orientados meus, né, que participaram deste evento. Uma delas foi a primeira vez que ela participa de um evento assim na área, especificamente da área de avicultura, né? Então, para ela ela não conhecia como que funcionava um evento como esse, né? Então, para ela foi bastante interessante. Ela teve a oportunidade de fazer contato com várias empresas, né? Até acredito que hoje uma das empresas que ela acabou mudando de emprego, ela está trabalhando numa empresa hoje que teve auxílio do meu outro orientado para auxiliar nessa divulgação dela no mercado de trabalho. Então, ela está bastante contente em relação ao trabalho que ela está desenvolvendo hoje. E eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento, né, para cada aluno, né, participar, e a Unipar vem estimulando. Ela auxiliou no custeio das despesas com a viagem, né? E também os alunos uma das alunas teve o apoio do mestrado em ciência animal para poder participar, e o outro aluno também teve um auxílio da própria empresa no qual ele trabalha. Então, a gente acabou tendo um auxílio
da empresa onde o meu orientado trabalha, da Unipar e do mestrado em ciência animal. E como é que você percebeu a participação dos teus orientados lá, né? Eles fizeram com o banner, foi isso, né? Isso. Eles tinham que ficar próximos ao banner? Como é que era o procedimento, o acontecimento do evento? Na verdade, um dos dias foi a apresentação do banner. Um dos dias. Um dos dias. Aham. E aí, nesse dia, você poderia marcar um horário para apresentar. Então, naquele horário que você marcou, você tinha que ficar lá para expor o seu banner. Então, cada um ficava lá naquele horário e o interessante foi que várias pessoas puderam conhecer o que a Unipar está desenvolvendo em termos de pesquisa, né? A avaliação tua com relação à Unipar no campo de pesquisa, diante desse evento nacional, qual é a tua avaliação? Bom, em relação à participação da Unipar, eu vejo como um item muito importante, né, por ser um dos maiores eventos na área de avicultura. E em termos de pesquisa, a Unipar vem incentivando bastante o mestrado em ciência animal a desenvolver pesquisas, né? E a oportunidade que a gente teve, eu gostaria de enfatizar também a oportunidade que a gente teve de desenvolver um projeto de um dos alunos em parceria com a USP, né? O projeto em si foi desenvolvido na USP. E agora a gente está com essa parte, igual eu falei, da parte de análise morfométrica e quantitativa do intestino. Para eu que sou leigo, professora, o que seria uma análise morfométrica do intestino? Explica um pouquinho para mim. Então, essa análise morfométrica seria para a gente avaliar se o produto, de alguma forma, interfere aumentando a área de absorção dos nutrientes. Então, se ela aumenta, se ele tem esse estímulo de aumentar, o animal ele teria uma maior capacidade de absorção e digestão também, né? E aí, consequentemente, ele aumentaria o desempenho dele. Isso num tempo mais curto, ou não? O tempo, há interferência no tempo aí ou não? Do crescimento do animal? Isso, num tempo mais curto. Porque já que ele estimula digamos que ele aumenta a área de absorção, ele tem uma absorção mais rápida num tempo menor de tempo, né? Consequentemente, ele aumenta o desempenho e aí você tem uma redução no período de criação. Novamente, aquele aspecto que a gente enfatizou, né? Sempre a pesquisa está voltada para um dado prático do dia a dia nosso, imediato, Sim. que é o que a gente busca hoje, nosso mundo corrido, né? O esquema nosso tão corrido que é preciso produzir mais em menos tempo. Isso. Mas, professora, diga uma coisa, vamos supor que se eu fosse da área de biologia, etc., né? E tivesse interesse em ingressar no mestrado, para ser um pesquisador, qual o procedimento, qual o caminho das pedras que você pode indicar para a gente, quem está vendo em casa, que é estudante, quer ingressar no mestrado também? Isso, o mestrado em ciência animal, ele atende vários públicos, não somente médicos veterinários. Então, hoje, faz parte do nosso grupo de alunos do curso de ciências biológicas, medicina veterinária, farmácia, tem bastante alunos. Tivemos alunos de enfermagem também, tecnologia de alimentos, mas as nossas principais linhas são linha de medicina veterinária preventiva e saúde pública, reprodução animal e terapêutica experimental. Então, principalmente, essas são as nossas principais linhas de atuação. E aqueles que têm o interesse de ingressar, ele tem que passar por um processo de seleção. Então, você faz a inscrição, aí você tem a seleção, que é avaliando o currículo, e passa por uma entrevista. E mais ou menos a gente vai tentar atender aquilo que o aluno deseja. Ele não precisa, para ingressar no mestrado, primeiramente, ter um projeto de pesquisa ou não? É só o currículo e a entrevista? Como é que funciona? Isso, o currículo e a entrevista. Logicamente, se ele tem em mente o que ele gostaria de trabalhar, ele pode falar assim, eu gostaria de trabalhar com isso. E aí a gente tenta mais ou menos encaixar algo que atenda à necessidade dele, ou o desejo dele, né? Para que ele não seja, por exemplo, trabalhe com algo que ele não gostaria de trabalhar. Nesse momento que ele está interessado, que ele olhou lá o edital, né, os critérios de seleção, ele tem necessariamente que já se encaixar numa daquelas linhas de pesquisas que a senhora mostrou ou não? Essas são as linhas que a gente tem, né? Então, como a gente tem isso cadastrado na CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pesquisa, né? E obrigatoriamente a gente tem que encaixar em alguma dessas linhas que a gente tem. Então, a gente sempre
no edital está especificando quais são as linhas, então você tem que ver quais são as linhas, o que poderia ser trabalhado, mas a gente recomenda sempre que, se está em dúvida no que poderia trabalhar, marcar um horário, né, com a coordenadora do curso. É possível isso? É Para possível. explicar como é que funciona? Para ela explicar qual as prováveis linhas de pesquisa, o trabalho que ele poderia desenvolver, que muitos alunos que hoje estão fazendo parte da nossa equipe, eles passaram por essa conversa prévia e aí conseguiram realmente se encontrar. Aí o processo é análise de currículo e a entrevista. O que é averiguado na entrevista? Então, na entrevista a gente avalia o perfil da pessoa, do profissional, por que ele quer fazer o mestrado, qual é a expectativa dele em desenvolver o curso, se é pensando na parte acadêmica, como um futuro professor, ou se ele quer interagir mais em relação à pesquisa, aprofundar os seus conhecimentos, né? Então é mais ou menos tentar ver qual que é o perfil e o que ele espera realmente do mestrado em ciência animal. Geralmente, professora, quando se fala em mestrado, vem de imediato na cabeça a ideia de magistério, né? Docência, né? Mas não é só isso também. O mestrado em ciência animal, ele abre outras possibilidades de atuação. Abre outras possibilidades, né? Até como um provável futuro pesquisador, né? Estar em contato com uma pesquisa mais aprofundada sobre determinado assunto para formar também um futuro pesquisador. E isso auxilia a gente na nossa mesa, como a gente viu nas questões práticas da pesquisa de vocês. Professora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho como é que alguém ingressa no mestrado, que é através do processo seletivo. Sim. E esse processo, ele acontece quando? Está acontecendo? Como é que é o processo do processo, né? Na verdade, o processo de seleção, ele acontece anualmente no começo do ano, né? Então você faz a sua inscrição e a seleção normalmente é no começo do ano. O aluno, então, que quer ingressar no mestrado tem que ficar atento ao site da Unipar, dos editais que são abertos para o processo seletivo. Isso. Mas acontece que a gente também tem um fluxo contínuo. Então, vamos supor, a gente tem um número X de vagas. Aqueles que têm interesse e não conseguiu fazer a inscrição no começo do ano, ele pode ingressar a qualquer momento. Tanto que esse ano, especificamente, a gente teve um aluno que entrou agora no mês passado, e vamos estar agora no mês de agosto, um próximo aluno, mais 2 alunos que vão ingressar agora em agosto. Mas esses que ingressam agora, eles fazem o processo seletivo? Eles fazem um processo de seleção um pouco diferenciada, né? Uma entrevista que é exclusivamente com ele, e a gente verifica se tem a vaga para a área dele. Então, esses 2 alunos que estão entrando agora, já sabem com o que eles vão trabalhar, já tem um orientador específico. Mas o mestrado em ciência animal, então, tem fluxo contínuo. Qualquer momento do ano, ele pode entrar. Mas a condição é que se tenha a vaga disponível. Se fechar o número de vagas, esse contínuo não existe mais aí. Se fechar o número de vagas, ele pode entrar como aluno especial. O que é aluno especial? O aluno especial é aquele que vai fazer as disciplinas. Ele pode até iniciar a execução, de repente, do experimento, mas ele ainda não vai ser um aluno regular. A partir do próximo ano, ele entraria como aluno regular. Ele faz o processo seletivo daí? Faz o processo seletivo de novo, entra como aluno regular e assim ele vai estar oficialmente no mestrado em ciência animal. E essas disciplinas que ele fez antes de ser aluno regular são válidas? São, ele aproveita todas as disciplinas que ele fez. Então, para aqueles que ainda... É uma forma de você estar adiantando o mestrado em ciência animal. Uma pergunta, vamos supor que eu esteja no último ano de ciências biológicas e quero ingressar no mestrado. Eu posso entrar como aluno especial ou tem que terminar o curso primeiro? Obrigatoriamente, para você fazer o mestrado, você tem que ter já o título de graduação. Tem que comprovar o título na hora do ingresso. Não tem como você entrar em qualquer... o correto, né? Em qualquer curso de pós-graduação é que você tenha obrigatoriamente já concluído o seu curso de graduação. Importante, essa informação é importante. Então, que você falou da questão de adiantar, né? Eu pensei, será que é possível ou não? Mas não é possível. O primeiro passo, então, para quem está interessado, terminar bem o curso. Isso. Vamos falar um pouquinho de você, professora. Tua formação, você é formada em quê? Estudou o quê? Aonde? Eu sou formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Estadual de Maringá, trabalhando mais com a parte de produção animal
especificamente aves, suínos e coelhos. Então essa é a minha área de atuação principal. Mas aqui a gente acaba desenvolvendo pesquisas principalmente na área de medicina veterinária preventiva, tentando então associar a parte de produção com a parte de sanidade. Então os projetos aqui que eu acabo trabalhando têm que envolver alguma coisa associado à medicina veterinária preventiva ou saúde pública, Sim, que são as áreas que eu normalmente trabalho. Então essas áreas é um dos projetos que está para ser desenvolvido para uma das alunas agora, para o próximo ano. A gente vai avaliar um pouco sobre o uso de aditivos alternativos, né, uma vez que existe uma restrição ao uso dos antibióticos, né, como melhorador de desempenho. E aí a gente vai avaliar um produto alternativo, um fitoterápico, verificando se ele consegue reduzir a excreção de salmonela pelos animais. Então, esse trabalho a gente vai fazer em parceria com a Federal do Paraná. Essas parcerias parece que são constantes do mestrado também, né? São constantes e importantes, Importantes. né? E são bem avaliados, porque o mestrado ele é avaliado a cada 3 anos, né? Então, a gente precisa atingir uma nota mínima e tem vários quesitos que é para você atingir essa nota mínima aceitável, né? Para se manter um mestrado. E aí a gente tenta buscar essas parcerias porque é uma das formas da gente pontuar e ficar com uma nota melhor no mestrado, né? E o que te levou a buscar a medicina veterinária, professor? Qual foi o teu foco de decisão para o curso? Pois é, na verdade eu estou trabalhando com uma área que não foi bem a área que eu pensei em trabalhar, né? Inicialmente eu busquei a medicina veterinária pensando em trabalhar com animais selvagens. Acabou que na graduação inteira todo o meu foco foi direcionado para a parte de aves, então as disciplinas básicas, todos os seminários eram de aves, então fisiologia, anatomia de aves. Aí acabei me interessando e fui fazer estágio. Acabei fazendo estágio na área de ornitopatologia, que estuda doenças de aves, né? Depois fui para a parte de produção, né, avicultura mesmo. Então acabou que segui essa linha, mas não era a minha ideia. Primeiramente não era? Não era. E era a tua intenção, primeiramente, trabalhar na docência também ou não? Não. Não também? Não também. A vida tem umas coisas meio estranhas de vez em quando, né? O que te levou a buscar a docência, então? Então, na verdade, o que eu tinha em mente? Logo depois que eu trabalhei que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na graduação, eu fiz com pesquisa. E aí eu me interessei por pesquisa. Então, eu queria, o meu objetivo principal era trabalhar com a pesquisa em si, né? Consegui, após a minha formação, consegui trabalhar com o desenvolvimento de pesquisas com produtos alternativos. Então, eu sempre tive na minha cabeça de buscar algo alternativo ao uso de antibióticos como melhoradores de desempenho, né? Você uniu, então, a pesquisa e está ensinando gente também a aprender a ser pesquisador, que no caso da docência seria isso. Isso. No caso, você faz quanto tempo que está na Unipar, professor? Na Unipar vai fazer 5 anos agora em agosto. 5 anos. Veio direto para o mestrado, para trabalhar no mestrado? Como é que foi o processo de vinda para cá? Então, eu terminei o doutorado, aí eu trabalhei 2 anos na Federal do Paraná, em Palotina, e depois eu já vim para cá. Desde então eu estou aqui direto. Mas assim, até por Palotina foi um período que eu tive bastante contato, então por isso que essa pesquisa vai ser desenvolvida lá, né? Em parceria com o pessoal de Palotina, que são bastante acessíveis ao desenvolvimento de parcerias. Acho que é isso. E como é que você avalia hoje? Você teve uma experiência numa instituição pública, né, na Federal, está uma instituição privada hoje, com parceria com uma instituição pública. Como é que você vê, talvez assim, o campo de abrangência não sei se a palavra correta seria essa, né, mas de pulular a Unipar nesses ramos de pesquisa? Eu acredito que o fato da gente fazer parceria, ela te permite difundir ainda mais a instituição, divulgar, né, até um mestrado em ciência animal para outras instituições e ver que a gente trabalha sério.
Então, às vezes existe o preconceito de que por ser uma instituição particular, a gente não leva o serviço a sério. Não está brincando em serviço. E nem por isso, o fato da gente também não fazer parceria e desenvolver as pesquisas aqui não significa que a gente não leve as coisas a sério. Então, existe o investimento da Unipar, até muitos que falam como que a Unipar investe ainda em pesquisa, né? Então, uma instituição particular que está investindo em pesquisa. Então, eu considero isso como importante a gente fazer parceria para até, às vezes, conseguir trabalhar um nível mais profundo de pesquisa em coisas que a gente ainda não tem aqui na Unipar, mas que a gente está buscando desenvolver. Então, às vezes, a gente não tem ainda no momento. Estamos agora formando o nosso laboratório de biologia molecular, mas muitas das coisas a gente ainda não... Vamos comprando aos poucos, né, os equipamentos para conseguir montar. Mas, às vezes, você já tem uma estrutura pronta em outra instituição. Então, facilita essas parcerias. E troca de experiência também. Isso, como troca de experiência, os alunos terem... para a CAPES é bastante importante ter essa integração, né, entre os alunos, é bem pontuado. O fato do aluno não ficar restrito à sua instituição. Ele também participar de outras instituições. Isso Alargar o leque de participações. Isso é bem avaliado pela CAPES. Que bom, ficamos contentes, né? Isso acho que para nós aqui da região é uma honra que a Unipar esteja também nesses meandros de pesquisa, sempre contribuindo para a saúde e para a qualidade também da nossa vida. Sim. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo, sua sabedoria em partilhar conosco aqui. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.